Muito bem, irmãos, quero cumprimentar os irmãos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, essa pessoa maravilhosa que é Jesus, e essa pessoa que só tem uma forma de você conhecer Ele, que é através da Bíblia Sagrada, 66 livros da Bíblia. Infelizmente, o homem pegou a Bíblia para ele. Cada religião pegou a Bíblia para si, para poder escravizar o homem, fazer com que o homem fique sustentando eles financeiramente e andando atrás deles e acreditando neles, não é? Mas Deus, quando Ele fez a Bíblia e Ele colocou a Bíblia na sua mão, Ele já está dizendo para você, olha, é para você ser livre do homem e de todo o pensamento que colocaram em você. Esse é o caminho é a palavra de Deus. Muitas pessoas, nesses tempos modernos, dizem assim, religião e política não se discute. Isso é uma mentira. O que não se discute é futebol. O que não se discute é gosto. Por exemplo, eu sou Flamengo, você é Vasco ou você é Fluminense, nós não temos que discutir, eu gosto do Flamengo, você gosta do Vasco, ótimo. O máximo que a gente pode fazer é um ficar provocando o outro porque um perdeu, o outro ganhou, só isso, não é? Então o futebol não tem que se discutir realmente. Agora, política e religião tem que ser discutida. Desde o início da Bíblia até o final, há uma discussão sobre a religião. Vocês podem observar que quando Deus faz a primeira igreja aqui no livro de Êxodo, com Moisés, que Deus dá os fundamentos da igreja, de acordo até com o pensamento do homem naquela época, porque o homem queria copiar as outras nações. E o que acontece? Já na primeira igreja, que Deus elege um sumo sacerdote, que é Arão, e elege 4 sacerdotes, que são os 4 filhos dele, Deus já mostra ali que a igreja estava sendo contaminada pelo homem, porque Nadab e Abiú desobedecem um mandamento, um estatuto, um juízo de Deus na igreja e são mortos na igreja. Então você já começa a ver ali a contaminação. Depois nós vemos Samuel é criado na igreja, é criado na casa do sumo sacerdote, Eli. Samuel tinha apenas 15 anos de idade, era uma criança, e Deus fala com Samuel. A primeira coisa que Deus fala para Samuel, Samuel, avisa para o sumo sacerdote, para o seu pastorzão aí, que ele está andando fora da palavra de Deus. Nós vemos ali já Samuel chamando a atenção de Eli, que os filhos de Eli estavam contaminando a igreja, deturpando a palavra de Deus. Não é? Depois nós vemos a igreja vindo se desenvolvendo e várias e várias vezes saindo fora dos estatutos, mandamentos, juízes de Deus. Quando chega no Novo Testamento, que Jesus vem, o que você vê? Você vê Jesus o tempo inteiro entrando em confronto com a igreja, criticando a igreja, confrontando a igreja. João Batista, o que João Batista faz? Confronta a igreja. E ali você vê que a igreja está contaminada. Então, por exemplo, lá no livro de Isaías, no capítulo 29, versículo 13, Deus fala assim, porque o Senhor disse,
pois que este povo se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens em que foi instruído. Então aqui, já no livro de Isaías, já deixava claro sobre a religiosidade, e lá no livro de Mateus, no capítulo 15, no versículo 8, nós vamos ver, 15, 8, olha o que Jesus diz aqui. Jesus confirma essa palavra. Jesus assim: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Olha só que interessante o que Jesus fala, que essas pessoas estão em vão adorando a Ele. Então você sai por aí, todo mundo acredita em Deus, todo mundo acredita em Jesus, todo cristão tem uma Bíblia, a mesma Bíblia que eu tenho. Qual o problema? Por que o apóstolo Paulo, com a mesma Bíblia que nós temos, com a mesma Bíblia que a igreja tinha, o apóstolo Paulo foi perseguido, foi chicoteado, foi preso. O apóstolo Pedro foi chicoteado, foi preso. Por que Estevão morreu na porta da igreja, pela igreja, apedrejado, se a Bíblia dele era a mesma? Qual a diferença, irmãos? Nós temos que parar para pensar tudo isso, que isso é importante. Porque a partir do momento que você tem certeza que a sua igreja está certa, você precisa de abrir a sua Bíblia para conferir isso, assim como os bereanos. A Bíblia diz que o apóstolo Paulo, em Bereia, e tudo o que eles falavam, o pessoal na época não tinha luz elétrica, que não tinha escola, que era semi-analfabeto, mas que amava a palavra de Deus, tudo o que eles falavam, eles olhavam na Bíblia para ver se era isso mesmo, se tinha alguma coisa fora da Bíblia. E por que a igreja, como diz aqui no livro de Mateus 7, aqui, diz assim, versículo 1: e chegando amanhã, todos os príncipes dos sacerdotes e os anciãos do povo formavam juntamente conselho contra Jesus para o matarem. Quem que estava aqui pensando em matar alguém? A igreja. Mas a Bíblia não já dizia, lá no Velho Testamento, que eles tinham lá, Deus já não tinha falado lá no livro de Êxodo, no capítulo, nos 10 mandamentos, não matarás? Já tinha falado. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo, eles já sabiam disso daí. E eles, por inveja, por ciúme, por querer andar de acordo com os outros, de acordo com tradições, de acordo com a religião. Eles não quiseram saber se Jesus era uma pessoa boa, se era honesta, se era correta, não. Eles estavam formando um conselho para matar Jesus. E aí vocês veem, irmãos, que apesar de Pôncio Pilatos dizer que não via nada de errado naquele homem, não via nenhum defeito, que não haveria justificativa para matar Jesus, a igreja, Pôncio Pilatos não era cristão, Pôncio Pilatos, ele era romano, não conhecia a Bíblia, entendeu? E ele falou, eu não vejo nenhum motivo para matar esse homem. E ainda ele dá uma opção, né? Aí ele disse assim, olha, e tinha então um preso
bem conhecido, chamado Barrabás. Portanto, estando eles unidos, disse-lhe Pilatos: qual quereis que vos solte? Ainda deu uma chance para eles: Barrabás ou Jesus chamado Cristo? Porque sabia que por inveja o haviam entregado. E o que eles preferem? E respondendo, o presidente diz: qual desses dois quereis que eu vos solte? E eles disseram: solta o assassino e o ladrão. Solte Barrabás. Disse-lhe Pilatos: que farei então com Jesus chamado Cristo? Disseram-lhe todos: seja crucificado. Ainda não desejaram a morte simples, não. Desejaram a morte mais terrível que tinha no mundo naquela época, porque a morte por crucificação era uma coisa absurdamente terrível, né? Agonizante, absurda. Como que um ser humano tem coragem de fazer isso com o outro, não é? Então, você vê aqui, nós estamos falando aqui da igreja, não é? Que foi a igreja que fez isso, não foi? Olha, veja bem aqui. No livro de João, no capítulo 8, no versículo 31, Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele, que acreditavam nele: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Olha, para você ser discípulo de Jesus, você tem que permanecer na Bíblia. E o que eu vejo aí, grandes pastores famosos, formados com mestrado em hebraico, aramaico e grego, né? Mestrado em teologia, o que eu vejo eles fazendo é buscando entender a Bíblia através de livros escritos por homens e revistinhas escritas por homens. Tudo que eles querem questionar na Bíblia ou querem entender, eles recorrem a uma pessoa que escreveu um livro, a uma revista, ou o que a religião disse. Se fosse para fazer isso, meus irmãos, Jesus não ia dizer para você permanecer na palavra dele. Na palavra dele, a palavra dele é a Bíblia, 31.105 versículos. Tanto é que lá no livro de João, no capítulo 21, no versículo 25, olha o que diz a Bíblia: há, porém, ainda muitas coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevessem. Ou seja, Deus, ele escreveu o que está aqui na Bíblia, porque ele quis escrever assim. Tinha muitas outras coisas que Jesus fez que ele podia ter colocado aqui. Deus colocou aqui o que era importante para o projeto dele, o que era importante para você. Por isso que diz lá no livro de Deuteronômio, capítulo 4, livro de Apocalipse, capítulo 22, nada acrescentareis à minha palavra, nada é nada, não é livro de ninguém, não é revista de ninguém, não é tradição de ninguém. A palavra de Deus é pura, a palavra de Deus é a única verdade que existe na terra. E ela tem que bastar. Se você não entender, você busca o conhecimento na própria Bíblia, que a própria Bíblia se explica. A Bíblia só pode ser explicada pela Bíblia. E se por acaso você não entender, ainda quiser ficar procurando pelo em ovo, a Bíblia diz que se você orar a Deus e pedir sabedoria, Ele te dá. E se Deus não quiser te revelar, meu irmão, volta para aquilo que está revelado, que você entende, e vê se você está cumprindo. Que você pode ter certeza que a maioria das coisas que estão reveladas, claramente reveladas, você não está cumprindo. E continua aqui, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E lá em João 17, a Bíblia diz que a verdade é a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, versículo 86,
diz que a verdade é a palavra de Deus. Lá em Salmo 119, capítulo 142, diz que a verdade é a palavra de Deus. Lá no livro de Salmo 119, capítulo 151, diz que a verdade é a palavra de Deus. Lá no livro de Gálatas, capítulo 1, versículo 5, diz que a verdade é a palavra de Deus. E assim vários versículos que deixam claro que há uma só verdade, que é o que está escrito na Bíblia. A Bíblia não é um livro de religião. A Bíblia é o projeto de Deus, feito por Deus, para o homem, escrito na nossa língua. Isso que é a Bíblia. É o único livro que pode te libertar. Libertar de quem? Do homem, do religioso, daquele que em nome da religião mata, daquele que em nome da religião acaba com a sua autoestima, te segrega, né? Te exclui, daquele que te impõe pecado, daquele que te julga e te condena. Você vai ficar livre dessas pessoas, daquele que te engana e faz muitas vezes você passar uma vida sustentando eles, no luxo e na riqueza. Por isso que Jesus falou, cuidado com os proselitistas. Isso é proselitismo. Aquilo que está fora da palavra é proselitismo. Aquilo que não é a palavra de Deus é proselitismo, é engano, é mentira, é religião. E aí, olha só que coisa interessante, no versículo 33, eles dizem assim, responderam-lhe, a igreja respondendo, olha só, somos descendência de Abraão, somos tudo crente, somos tudo santo, e nunca servimos a ninguém. O religioso tem certeza que ele não serve a ninguém, mas Jesus está dizendo para ele que ele está servindo, inclusive está preso na mentira, porque só há liberdade com Deus. A Bíblia diz que aonde há o Espírito de Deus, aí há liberdade. Você só está livre quando você tem Deus no seu coração, quando você tem Deus no seu pensamento, quando você tem a palavra de Deus escrita dentro do seu coração. Aí você está livre. Enquanto o seu pensamento, o seu desejo, o seu gênio te dominar, você é escravo. Enquanto o pensamento do outro, do homem te dominar, você é escravo. Você só será livre quando os pensamentos de Deus estiverem em você. E aí diz aqui, nunca servimos a ninguém. Como dizes tu, sereis livres? Respondeu-lhe Jesus, em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. E olha só, estava dizendo que eles eram pecadores. Por que você acha que estavam dizendo que eles eram pecadores? Olha, irmãos, a Bíblia diz que a quem mais é dado, mais será cobrado. Essas pessoas aqui conheciam a palavra de Deus, conheciam a Bíblia, mas eles não aceitavam a Bíblia. Por isso que Jesus diz, quem creu na nossa pregação, eles não aceitavam o que estava escrito na Bíblia. Mas eles pegavam a Bíblia, assim como essas várias e várias denominações fazem, cada um pega a Bíblia, dizendo que é o fundamento da religião dele, da igreja dele, mas ele acrescenta o pensamento dele, a doutrina dele. Todas aquelas pessoas que mataram Jesus, e aqui tem uma coisa muito interessante, livro de Mateus capítulo 27, versículo 20, que diz assim, mas os príncipes dos sacerdotes e os anciãos persuadiram a multidão que pedisse Barrabás e matasse Jesus. Aqui que os sacerdotes e os anciãos, os principais dos sacerdotes e os anciãos, eles convenceram o povo para o povo concordar e gritar e fazer um esforço para que Jesus fosse crucificado. Então, quando você lê isso aqui, você entende que a gente tem que ter muito cuidado com a religião, muito cuidado. Por isso que Jesus, ele diz o seguinte, necessário é você nascer de novo, né? E Jesus fala,
nascer da água e do Espírito. A água é a palavra de Deus. O Espírito é quando você começa a ter intimidade com Deus, quando você começa a entregar sua vida para Deus. Aí Deus vai te ajudando. E é importante, irmãos, nós precisamos de nos posicionar, principalmente nesses tempos finais, porque, infelizmente, no mundo atual, o que importa é o materialismo, o sentimento, o amor verdadeiro, o temor, o respeito, a admiração. Isso aí está acabando. Jesus já diz, no final dos tempos, o amor de muitos vão se esfriar. O amor de muitos, ele fala por quê? Porque ainda vai ter gente sábio que vai acreditar no amor. Mas o tolo, a maioria do tolo, só está acreditando em coisas materiais. Então, estão buscando palavras fáceis, como Jesus fala, e cita o livro de Isaías, palavras que agradam o ouvido, entendeu? A única coisa que eles não querem é a Bíblia, eles querem palavras de efeitos, palavras bonitas, templos lindos. Agora tem até igreja que é só canta, né? Ora, irmãos, pelo amor de Deus, o reino de Deus não é brincadeira, é coisa séria. O reino de Deus é um projeto que Deus traz para a gente escrito, para a gente saber como a gente deve agir. Então, por exemplo, você quer se formar engenheiro, ser um engenheiro civil. Vai aparecer uma universidade que vai apresentar um projeto para você escrito, você vai lá estudar, você vai praticar, você vai aprender, depois de 5 anos, você vai sair dali com um papel dizendo que você é engenheiro. Você, que era uma pessoa normal, você se converteu a quê? Em um engenheiro. Para isso você teve que estudar, teve que lutar, teve que aceitar. Muitas pessoas falam, professor às vezes mais burro que você. Professor que às vezes depois você vai dar aula para ele até de mestrado ou doutorado. Mas você teve que cumprir aquilo ali, você se transformou. Agora você acha que Deus traz um projeto desse para o ser humano, escrito, na língua da gente, ensina a gente a ler e escrever. Aí, não é para você ler não, você não precisa de ler. Você não precisa saber nada disso aqui não. É o pastor que tem que saber. Você vai morrer burro, você vai morrer tolo. Você não vai se transformar, você não vai se converter, porque a conversão é a palavra de Deus, você se converte à palavra de Deus. A fé é na Bíblia. A fé é na Bíblia. E é impressionante, irmãos, a gente anda por aí, vê o quanto a igreja está fria, o quanto que a igreja está longe da Bíblia. Pastores famosos aí, pastores aí com 30 anos de pastorado aí, não sabem nem qual Bíblia deve usar, nem sabem qual que é o melhor texto, nem sabem o que é um texto tirado do original das Escrituras que Deus escolheu, com um texto contaminado. Para eles, qualquer texto está bom. Ora, o reino de Deus não é brincadeira, irmãos, é coisa séria. Estamos falando da sua vida, estamos falando da realidade, da matemática, da verdade, né? Por isso que muitas pessoas hoje acabam se desesperando, acabam destruindo os seus casamentos. Muitas pessoas hoje, por exemplo, vão querer suicidar. Pessoas que às vezes passaram a vida se escondendo da morte, a vida com medo de morrer. Mas chegou num ponto, como ela era fraca, como ela é fraca, como ela não tem a Bíblia no coração, no pensamento dela, o inimigo, a sociedade consegue massacrar o que ela tem de orgulho, o que ela tem de autoestima, e fazer com que ela mesma se mate. Olha que contrassenso, irmãos. Olha que contrassenso. E assim o homem vai destruindo tudo aquilo que é lindo, tudo aquilo de lindo que Deus fez, o homem vai destruindo por causa do seu pensamento maligno.
Mas quando você se rende à Bíblia, por isso que Jesus falou, rios de água viva correrão em você. Jesus, quando ele entra na sua vida pela Bíblia, pela palavra, ele vem trazendo luz para a sua vida. Ele vai ensinando você a amar a você. Ele vai ensinando você a amar aquilo que você tem. Enquanto o outro aqui estava com inveja de Jesus. Né? São os espíritos, espírito de inveja, espírito de ciúme, e vai por aí afora, né? Quando você tem a palavra de Deus, a felicidade começa a entrar na sua vida. Entendeu, irmãos, a importância de você ler a Bíblia, de você se esforçar, de você lutar? Porque durante a sua vida você vai ler muitos livros e não vai questionar nada não, mas quando você vai ler a Bíblia, você inventa tudo quanto é desculpa, tudo quanto é questionamento. Êxodo capítulo 22, versículo 1, você vai ver uma referência lá em 2 Samuel, capítulo 12, versículo 6, Lucas, capítulo 19, versículo 8. Diz a palavra de Deus assim: se alguém furtar boi ou ovelha, e o degolar ou vender, por um boi pagará 5 bois, e pela ovelha 4 ovelhas. Se o ladrão for achado roubando e for ferido e morrer, o que o feriu não será culpado do sangue. Se o sol houver saído sobre ele, o agressor será culpado do sangue. O ladrão fará restituição total. E se não tiver com que pagar, será vendido por seu furto. Se o furto for achado vivo na sua mão, seja boi ou jumento ou ovelha, pagará o dobro. Se alguém fizer pastar o seu animal num campo ou uma vinha e largá-lo para comer no campo de outro, o melhor do seu próprio campo e o melhor da sua própria vinha restituirá. Se irromper um fogo e pegar nos espinhos e queimar a meda de trigo, ou a seara, ou o campo, aquele que acendeu o fogo, totalmente pagará o queimado. Se alguém der ao seu próximo dinheiro ou bens e guardar, e isso for furtado da casa daquele homem, o ladrão, se for achado, pagará o dobro. Se o ladrão não for achado, então o dono da casa será levado diante dos juízes, a ver se não pôs a sua mão nos bens do seu próximo. Sobre todo o negócio fraudulento, sobre boi, sobre jumento, sobre gado miúdo, sobre roupa, sobre toda a coisa perdida de que alguém disser que é sua, a causa de ambos será levada perante o juiz. Aquele a quem condenarem os juízes pagará em dobro ao seu próximo. Olha como a Bíblia ela é muito melhor, a lei da Bíblia, que a lei do homem, né? Aqui Deus está criando essas leis por causa do homem. E veja bem, aqui o ladrão te rouba, você ainda tem que pagar para ele ficar na cadeia. Você paga para ele, paga a comida para ele, paga um salário para ele e ainda paga para a família dele. Eu acho que aqui está certo. O cara te roubou uma bicicleta, ele tinha que ser obrigado a te dar no mínimo uma bicicleta melhor do que a sua, porque se ele usou aquilo que não era dele, entendeu? E ainda tinha que ser preso e trabalhar lá para pagar a prisão, a comida dele. Mas o mundo é cheio de inversão de valores. Se alguém der a seu próximo a guardar um jumento, ou boi, ou ovelha, ou outro animal, e este morrer ou for dilacerado, ou arrebatado, ninguém o vendo, então haverá juramento do Senhor entre ambos, de que não pôs a sua mão nos bens do seu próximo, e seu dono o aceitará, e o outro não o restituirá. Olha que coisa linda, irmãos. Né? A pessoa jurava perante Deus, né? Muitas pessoas não entendem isso. A aliança com Deus, né? O batismo nas águas, depois de adulto, é um casamento que você faz com Deus. Quando você conhece uma mulher ou um homem que você tem um desejo de casar com essa pessoa, o casamento mais importante,
mais importante que aquele que você faz lá no cartório, que coloca uma aliança no seu dedo para mostrar para os outros que você é casado, e coloca um papel para mostrar também para os outros que você é casado, né? Para a lei do homem. O mais importante é o casamento que vocês fazem perante Deus. Né? E como diz o outro, Deus está vendo, né? Mas se de fato lhe tiver sido furtado, pagá-lo-á ao seu dono. Porém, se lhe for dilacerado, trá-lo-á em testemunho disso e não pagará o dilacerado. E se alguém pedir emprestado a seu próximo algum animal e for danificado ou morto, não estando presente o seu dono, certamente o pagará. Se o seu dono estava presente, não o pagará. Se foi alugado, será pelo seu aluguel. Se alguém enganar alguma virgem que não for desposada e se deitar com ela, certamente a dotará e tomará por sua mulher. Você vai ver uma referência aqui em Deuteronômio, capítulo 22, versículo 28 e 29. Se seu pai inteiramente recusar dar-lhe, pagará ele e em dinheiro, conforme ao dote das virgens. A feiticeira não deixarás viver. Você vai ver uma referência aqui, irmãos, muito importante, em Deuteronômio, capítulo 18, versículo 10 e 11, 1 Samuel, capítulo 28, versículo 3 ao 9. Versículo 18, a feiticeira não deixarás viver. Veja bem, tem coisas que Deus suporta, tem pecado que Deus suporta, tem pecado que não é para a morte, tem pecado que é para a morte, tem coisa que Deus abomina. Por isso que está claro aqui esse versículo. Todo aquele que se deitar com o animal certamente morrerá. Vai ver uma referência em Levíticos 18, 23. O que sacrificar aos deuses, e não só ao Senhor, será morto. Você vai ver uma referência aqui em Números 25, do 2 ao 7. Deuteronômio capítulo 13, versículo 1 e 2, 5 e 6, 9 e 13, e Deuteronômio 17, 2, 3 e 5. O estrangeiro não afligirás, nem o oprimirás, pois estrangeiros foste na terra do Egito. Você vai ver uma referência em Êxodo 23, 9, Levíticos 19, 33, Deuteronômio 10, 18, 19, Malaquias capítulo 3, versículo 5. A nenhuma viúva nem órfã afligireis. Você vai ver uma referência em Deuteronômio 24, 17, Deuteronômio 27, 19, Salmos 94, 6, Isaías capítulo 1, versículo 17 e 23. Se de algum modo os afligires e eles clamarem a mim, eu certamente ouvirei o seu clamor. Irmão, sabe por que é importante esse versículo? Porque muitas pessoas acham assim, coitadinho daquele pobre lá, coitadinho daquela pessoa que está lá isolada, coitadinho desse, coitadinho daquele. Irmãos, Deus não faz acepção de pessoas, Deus não fica devendo nada para ninguém. Para Deus somos todos iguais. Entendeu? Deus é muito melhor do que qualquer um de nós. Então, Ele vê tudo, sabe tudo, é onisciente, onipotente, onipresente. Muitas vezes aquela pessoa, ela está naquela dificuldade que às vezes até é para o bem dela. Entendeu? E muitos também estão na dificuldade porque criaram a sua própria dificuldade. São filhos rebeldes, como diz a palavra de Deus. A minha ira se acenderá e vos matarei a espada, e vossas mulheres ficarão viúvas, os vossos filhos órfãos. Se emprestares dinheiro ao meu povo, ao pobre que está contigo, não te haverás com ele como um usurário, não lhe imporeis usura. Ou seja, se você empresta dinheiro para um pobre ou para um irmão, você não pode cobrar juro, é o que está dizendo aqui, né? Para você não oprimir a pessoa. Se tomares em penhor a roupa do teu próximo, lhe o restituirás antes do pôr do sol, porque aquela é a sua cobertura, e o vestido da sua pele. Em que se deitaria? Será, pois, que, quando clamar a mim, eu o ouvirei, porque sou
misericordioso. A Deus não amaldiçoarás, e o príncipe dentro do teu povo não maldirás. Você vai ver uma referência, 2 Samuel, capítulo 19, versículo 21, Atos, capítulo 23, versículo 5. Então, irmãos, tem muita gente que faz isso, hein? Tem, inclusive, cristãos que Deus faz milagre na vida deles, cristãos que Deus tira lá do inferno, da lama, do mundo, apresenta o projeto dele para ele, faz milagre, ele vê a presença de Deus, mas aí ele começa a impor para Deus as coisas, né? Tem gente que usa até versículo bíblico para confrontar a Deus, né? Então, Deus está dizendo claro aqui, a Deus não amaldiçoarás. As tuas primícias, os teus licores, não retardarás. O primogênito de teus filhos me darás. Olha que coisa importante, irmãos. Os filhos são herança de Deus. Quando nasce o teu filho, você tem que consagrar ele a Deus. Assim farás dos teus bois e das tuas ovelhas, 7 dias estarão com sua mãe, e ao 8º dia me darás. E ser-me-eis homens santos, portanto não comereis carne despedaçada no campo, aos cães a lançareis. Então, irmãos, toda a lei que tem aqui no Velho Testamento, que muitas pessoas querem abolir o Velho Testamento, essas leis são de acordo com aquela época, de acordo com o pensamento daquele povo. Era um povo que vivia em meio a outros povos idólatras, povos que tinham a coragem de queimar os seus filhos para oferecer a deuses falsos, para vocês terem uma ideia, que faziam todo tipo de sacrifício, que serviam e adoravam todo tipo de deuses, né? Tem ainda gente que adora até o deus rato, deus vaca, deus não sei o quê. Então, são pessoas que trabalham contra a verdade, contra a realidade, contra a matemática, contra o próprio instinto do ser humano. Entendeu? Essas pessoas trabalham contra eles mesmos, trabalham contra o ser humano, porque o ser humano, ele já tem o projeto de Deus escrito no coração dele. Você quer ser feliz. Aonde já se viu você conseguir felicidade em meio ao mal? Se existisse felicidade em meio ao mal, em meio ao erro, em meio ao engano, em meio à mentira, em meio ao roubo, as cadeias no mundo inteiro estavam vazias, irmãos. Isso é uma coisa simples, é uma continha fácil de fazer. Aqui se faz, aqui se paga, não se iluda, né? Se você está escrito no seu coração que você quer ser feliz, ande no caminho de Deus de acordo com a palavra que está escrita na Bíblia. Amém, irmãos?